nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nós vamos agradecer muito a Jesus por permitir a nossa entrada nessa casa. Agradecer muito aos espíritos amigos que nos acompanham. Agradecer a equipe espiritual dessa casa, que pacientemente nos tem acompanhado todos esses anos. Agradecer a Jesus, o Mestre amado, que nos tem dado tantas alegrias, tanta esperança, tanta felicidade de viver na terra. Graças a Jesus, nosso amado Mestre, as tristezas da terra, as discordâncias da terra, os desencontros da terra, sob a luz do amor dele, nós temos todos conseguido passar. Que ele nos abençoe sempre, na noite de hoje, a nossa palestrante, as reflexões que vamos ouvir, e que possamos, hoje e sempre, caminharmos com mais segurança pela terra. Agradecemos a Deus a bênção da reencarnação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem terrena, que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, meus irmãos. É um prazer mais uma vez estar nessa casa. Recebi o convite da Claudete, muita honra. Essa casa abençoada, que tem uma energia maravilhosa e que eu saio daqui assim, volitando de tanta felicidade quando eu venho aqui, pela energia que a gente recebe. E hoje eu escolhi um tema para nós refletirmos, que é uma coisa que a gente está no dia a dia sempre pensando, sempre lutando. Ele chama-se batalha íntima. Por que é batalha íntima? Porque nós estamos tentando fazer a nossa reforma íntima, mas a cada dia a gente sente que é uma batalha, desafios. E é incrível que o que a gente precisa melhorar realmente acontece em nossa vida para nos desafiar. Então, se a gente prestar atenção, se, por exemplo, eu não tenho paciência, o que vai me acontecer no dia a dia para que eu treine a minha paciência? Vão vir pessoas ou fatos que vão me tirar a paciência para eu entrar num desalinho, eu baixar minha sintonia, e aí a gente sabe as consequências, né? Até espirituais, quando eu baixo a minha sintonia. Porque aí nós atraímos aqueles espíritos que estão precisando, gostam de ver a gente numa situação difícil, e aí encontraram ali uma parceria, né? Então, é muito interessante a gente refletir em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos. A gente sabe que o pensamento nosso tem uma força muito, muito grande. Ele funciona até no nosso corpo físico. De acordo com o meu penso, aquele meu corpo físico vai reagir. Eu posso até conversar com as minhas células, conversar com meus órgãos, certo? E eu pedir que eles funcionem bem, agradecer, porque a gente esquece muito de agradecer. Nosso coração está batendo todos os dias e nós nem prestamos atenção. Nós temos o nosso rim funcionando, nós temos o nosso estômago funcionando, nós temos todos esses órgãos trabalhando por nós, e nós não precisamos nem ficar pensando. Ele faz esse trabalho, porém a gente esquece de agradecer. Nós ainda não aprendemos que os nossos órgãos são dados por Deus para que nós tenhamos a vida corporal. Então, nós temos que sempre agradecer as nossas células,
né? Elas estão ali para nos dar vida e às vezes a gente esquece de agradecer, né? E eu vou ler aqui uma frase do Chico Xavier que é muito interessante para nós refletirmos, né? Então diz assim: cada criatura constrói na própria mente, no próprio coração, o paraíso que erguerá ao nível sublime da perfeita alegria, ou o inferno que a rebaixará aos mais escuros antros de sofrimento. Quem falou isso foi o Chico Xavier. Então nós sabemos que o nosso pensamento, ele pode ser o nosso céu, o nosso bem-estar, a nossa paz, mas ele pode também ser o nosso inferno. Quando a gente está pensando negativo, está com raiva, está pensando em coisas ruins, realmente nós estamos vivendo um inferno na nossa mente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente fala. A gente tem mania de falar assim: eu sou doente. A gente tem que substituir sou por estou, porque estou é passageiro. Eu estou doente, mas eu vou ficar bom. Eu sou desorganizada. Não, eu estou desorganizada. Minha casa está um pouco bagunçada. Eu estou desorganizada. Mas eu vou melhorar. Eu vou colocar tudo em ordem, né? Eu sou ansiosa. Não, você está ansiosa. Então, trocar sempre o sou por o estou. Porque o estou é passageiro. Aí eu mostro que tem jeito. Quando eu falo eu sou, eu visto a camisa daquilo que eu estou me imaginando. Então a gente tem que ter cuidado com o pensamento, mas também com o que a gente fala, né? Porque tudo é vibração, tudo é energia, né? A gente está sempre mandando energia, tanto para nós como para o outro, certo? Por isso que às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu comi aquela comida lá, eu como sempre me fez mal. Por quê? Às vezes a energia de quem está fazendo aquela comida está amarga, ela está brava, ela está revoltada, e ela faz aquela comida e manda aquela energia para aquela comida, né? Então sempre é bom, às vezes, a gente fazer uma oração. Quando a gente come em algum lugar que a gente não conhece, faz uma oração, porque se tiver alguma energia que a pessoa transmitiu para aquele alimento, aquilo ali não vai nos fazer mal. E a energia também dá proteção do nosso corpo. Nós temos que nos proteger também através da oração. A gente sabe que a oração é o nosso recurso mais precioso, em qualquer momento, em qualquer situação, né? Eu vou no médico, eu fico lá na sala de espera esperando, né? Ele me atender. Naquele momento que eu estou ali, faça uma oração. Peça para o doutor Bezerra de Menezes intuir aquele médico para fazer a resposta melhor para a gente, o tratamento melhor que seja, o remédio mais indicado, remédio que faça só o bem, que não nos cause transtornos e mal-estar, né? Então a gente pode fazer isso. Pede para o doutor Bezerra que ele me atenda, que esse profissional faça com amor, que tenha amor no que ele faz, porque a gente precisa fazer tudo pelo outro, sempre com amor, em qualquer profissão que seja. O amor comanda. Se você pode ter a função mais simples que tiver, mas se você faz com amor, aquilo ali reverte, né? Reverte para você também. Porque quando a gente dá amor, a gente recebe amor. É uma lei, é a causa e efeito, certo? Quando eu faço alguma coisa que eu gosto de fazer, faço com bastante gosto e faço com amor, é lógico que eu vou ser retribuído através disso, né? O verdadeiro espírita é aquele que consegue dominar suas más tendências. Vocês já ouviram falar isso, né? Allan Kardec fala. Então, essas más tendências é o que eu falei para vocês. Pensamento, palavras e ações. Isso aí que nós temos que lutar todos os dias. É uma batalha? É. Quem pode ser o maior amigo nosso? Nós mesmos. Mas quem pode ser o maior inimigo nosso? Nós mesmos. Se nós não estamos tratando com dignidade nossos pensamentos, não estamos elevando o nosso pensamento. E sempre está conectado com Jesus, né? Com Deus, com nosso Pai.
e sempre pedir proteção do nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda, ele está ali para nos aconselhar, nos intuir. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu ouvi uma vozinha que disse assim, não vai até ali não vira naquela rua. Às vezes a gente não presta atenção. Aquela intuição já é o anjo da guarda tentando proteger a gente. Aí passa uns dias, a gente vai no noticiário, nossa, teve um acidente muito feio naquela ruazinha, que ele intuiu para que eu não fosse por aquela rua. Então, a gente tem que ouvir, quando a gente escuta aquela vozinha, é ele protegendo. E quando a gente não escuta, não dá importância, acontecem às vezes coisas desagradáveis, né? Eu gosto sempre de contar alguma coisa que aconteceu, porque a gente tem experiência. Então, a gente tem que falar, porque as pessoas falam assim, mas isso aí aconteceu com ela, não vai acontecer comigo? Acontece com todo mundo. Uma vez eu estava para levar a minha neta na escola, fazia sempre o mesmo trecho, mesmas ruas, era todo dia aquele mesmo caminho, dirigindo, né? Aí, um dia lá, eu falei assim, hoje eu quero fazer um caminho diferente. Eu escutei a vozinha falando assim, não faça. Mas eu não dei importância. Fiz outro caminho. Resumindo, foi um acidente feio de trânsito. O senhor passou sem dar atenção ao sinal, né? E passou direto e eu, em primeira, bati nele. Mas como ele estava em alta velocidade, a batida foi muito forte. E ele me jogou para os carros que estavam estacionados e um carro foi batendo no outro feito sanfona. Foi horrível. Mas aí eu pensei, por que aconteceu isso? Eu não ouvi o meu anjo da guarda. Eu não ouvi aquela vozinha que me intuiu. Não faça outro caminho. E vocês já devem ter acontecido com vocês muitas vezes. Que a gente não vai ouvir e vai dar alguma coisa errada. E é verdade. Eu tenho comprovado na minha vida. E não foi só essa vez. Porque depois de um tempo também, a gente aprende que a gente tem que ouvir e tem que dar crédito. Porque a gente fala assim, mas essa voz é da minha cabeça. Não é da sua cabeça. Essa voz é do anjo da guarda que está intuindo você. Tá? Aí perguntaram para o Emanuel, como que a gente vai saber se a gente já está evoluído, se a gente está com condições, né? Ele falou assim, o povo, né, o pessoal do planeta vai estar evoluído quando amar incondicionalmente os 8 bilhões de pessoas que residem no planeta, independente do país, da raça, da cultura, da religião, da política. Quando você amar 8 bilhões. Olha, imagine como é difícil isso. Aí que a gente vai saber que a gente está evoluído. Mas se a gente pensar em Jesus, Jesus não tinha 8 bilhões na época de Jesus, mas Jesus amou a todos incondicionalmente. Independente do que as pessoas eram, independente do que faziam, independente da cor, independente de tudo, Jesus amou a todos. Jesus amou até a Judas. Judas, que o traiu, né, por moedas de prata lá, ele amou, certo? Ele chamava Judas de amigo ainda, certo? Então ele sabia que Judas, ele estava o traindo por uma questão equivocada. Ele achava que Jesus era para ser um rei do plano material e não. Jesus era o rei do plano espiritual. Ele não entendeu Jesus. Ele não entendeu a proposta de Jesus. Para ele, Jesus tinha que ser o rei, né? E aí, ele acabou entregando Jesus. Só que o que aconteceu? A culpa que o castigou, que é o nosso consciente, né? As leis divinas estão no nosso inconsciente. Está lá no livro dos Espíritos. Então, às vezes faz a gente alguma coisa e a gente fica com a gente fala assim, consciência pesada. Eu deito no travesseiro, estou com a minha consciência pesada. Eu fico pensando só naquilo que eu fiz de mal, né? Aquilo me castiga, aquilo me tormenta. E foi o que aconteceu com Judas. Tormentou tanto ele ficou tão atormentado de ter feito aquilo com Jesus, que sempre o tratou bem, sempre o amou e não deixou de amar depois que ele fez isso, né?
Então, disse que Jesus, quando estava na cruz, que ele já tinha desencarnado ali, que ele ainda foi lá ter com Judas, lá onde Judas estava lá no umbral bem, naqueles umbral bem, né, dos suicidas, e foi lá ainda, tipo assim, consolá-lo, né? E depois pediu para que Maria de Nazaré continuasse essa missão, porque ela está no Vale dos Suicidas, né? Ela que dá assistência lá. Então ele pediu para que a mãe ficasse depois no Vale dos Suicidas, quando a mãe desencarnou. Então, são coisas assim que a gente tem como exemplo. Se a gente seguir tudo que Jesus nos ensinou, nós estamos no caminho correto. Nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. A gente fala assim, nossa, nunca vi acontecer tantos acidentes, tantas mortes coletivas, tantas coisas que nos chocam, de pessoas que tomam atitudes que a gente fica abismado. A gente fala assim, mas como é que pode aquele pai matar um filho, o filho matar um pai? Como é que pode uma coisa dessas? Aí a gente fala assim, nós estamos na fase de separação do joio do trigo. Todos nós sabemos que o joio é um trigo falso. Ele não dá nada. Diferente do trigo. Quando Jesus falou isso, o joio são aqueles que não vão conseguir mais reencarnar nesse planeta. Porque esse planeta está mudando. Não vai mais ser de provas e expiações. Vai ser um planeta de regeneração. Onde vai prevalecer, vai ter o bem, vai ter pouca coisa de mal. Mas vai ter o bem, não vai ter mais guerras, não vai ter mais discussões, as pessoas vão se amar mais. Então, vai ser um planeta que todo mundo gostaria. Aquele planeta que a gente sonha, né? Puxa, eu gostaria de viver num lugar que acontecesse tudo isso, que as pessoas fossem mais irmãos, que as pessoas se amassem, que não quisessem fazer maldade para o outro. Né? Que não ficasse feliz de ver o outro sofrendo alguma coisa. Né? Não ter mais inimigo, ninguém mais se odiar, não ter mais raiva. Quem não adoraria ir para um planeta desse, que é o que vai acontecer aqui com o planeta Terra. Então, agora nós estamos sendo testados. É a última chance. Tem muitos espíritos que reencarnaram para essa prova, para ver se passam nessa prova. Se não passarem, acabou de desencarnar, não retornarão mais para a Terra. Vão para outro planeta primitivo, né? Que vai ter que iniciar tudo novamente. Isso é castigo? Não, não é castigo. Nós aprendemos antigamente que Deus castigava. Mas esse Deus que castiga não é o Deus que Jesus nos ensinou. O Deus que Jesus nos ensinou, ele é misericordioso. E ele usa o tempo, as coisas que acontecem para a gente, para a nossa educação. O planeta Terra é um planeta de escola, é uma educação. Nós sofremos por quê? Porque o meu vizinho é assim, por isso que eu estou sofrendo. Não, não. A doutrina espírita ensina muito bem. Cada um é responsável por seus atos. Né? Então a gente tem que pensar que não é o outro que é culpado do que eu estou passando, sou eu mesma. Pode ser de alguma coisa que aconteceu em outra vida, que eu estou agora resgatando, ou pode ser coisa que eu fiz nessa vida mesmo, e agora eu estou tendo que ressarcir aquilo que eu fiz. Né? Então, esse negócio de que Deus castiga, não existe isso. Isso aí é jogar a responsabilidade daquilo errado que a gente faz para Deus, que não tem nada com isso. Ele é misericordioso. Ele nos dá a chance de reencarnarmos quantas e quantas vezes a gente precisar. A gente pode reencarnar. Melhorou um pouquinho? Estava faltando ainda. Vai reencarnar novamente. E reencarna até ir sanando, né? Tudo que está fazendo que precisa melhorar. Está se aproximando de Jesus, das atitudes de Jesus, como Jesus agia, como Jesus nos ensinou, então já está preparado, né? Mas para a gente chegar lá vai demorar muito ainda, não é? Porque ali ele fala do átomo, que nós fomos já, ao arcanjo, que aí já é um espírito puro, que já vai habitar um planeta para espíritos puros, né? Mas a gente ainda está nesse degrauzinho. Nós estamos no primeiro planeta, primitivo. Quando começou aqui, que era a descoberta da roda, do fogo, aquele início todo, né?
depois vai para o planeta de provas e expiações, depois vai para regeneração, depois vai para o mundo felizes, depois vai para o planeta dos espíritos puros. Então, são tudo etapas que a gente vai chegar. Uns mais rápidos, a evolução não é igual para todos, não. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, mas todos têm a mesma chance. Nós somos criados simples e ignorantes, de acordo com o livro dos Espíritos. Deus nos criou simples e ignorantes. Ignorante quer dizer que não está sabendo, está ignorando. Mas tem a chance de aprender? Tem. Tem a chance de evoluir? Tem. Como tem a chance de não querer aprender, querer continuar como está, estacionar, né? Ou até não regredir, ninguém regride, mas assim, de não melhorar para poder ir para um planeta melhor, né? Regeneração. E é outra coisa que eu falei de Jesus, né? Que Jesus, ele tinha um amor incondicional, amor a todos, né? Todos. Para todos os apóstolos ele tratava o mesmo amor. Mesmo Pedro negando Jesus. Negou 3 vezes. Quando ele viu que estavam em busca de Jesus e estava com medo também de que pegassem ele, ele falou que não conhecia Jesus 3 vezes. E não é por isso que Jesus deixou de amá-lo, né? A gente alguém faz alguma maldade para a gente, uma coisinha à toa, a gente já se milindra todo, já não quer mais falar, não serve mais para minha amizade, a gente é assim. Mas Jesus não, Jesus ele tinha paciência, ele conhecia a essência da pessoa, né? Às vezes a pessoa faz alguma coisa errada, mas a essência dela é boa, ele sabe que ali vai ter algum fruto, né? Vai ser alguém que vai ser bom. Agora, eu vou falar para vocês uma coisa interessante também que eu vi, é que a gente fala assim, puxa vida, por que eu não sei o que eu fui na vida passada, né? Mas isso aí é um benefício para nós, porque se a gente soubesse, ia ser muito mais difícil a nossa batalha íntima. Porque a gente ia descobrir um familiar que é, por exemplo, minha filha, e na outra encarnação tirou a minha vida. E aí ia ser mais complicado para a gente resgatar isso. Então, por isso que a gente tem o esquecimento, para que a gente possa, porque a gente sabe que dentro do nosso lar, muitas vezes nós temos desafetos. São esses desafetos que estão ali para nos ensinar. Fala assim, aquele meu filho é muito bom. Tá bom, tá ótimo, mas o outro me dá trabalho, o outro tem que treinar minha paciência. Esse que vai fazer você evoluir, porque ele veio para você testar a sua paciência, a sua resignação de ter um filho assim. Então, é um teste para a gente melhorar. Então, a gente tem que agradecer. Agradeço a ter esse meu filho, que me dá tanto problema, tanta dor de cabeça, mas ele está me ensinando, ele veio para me ensinar. E sabe por que ele veio assim? Talvez em outra encarnação eu prejudiquei em alguma coisa. E agora eu estou resgatando, tendo paciência com ele, né? Amor, principalmente amor. O amor move montanhas, que nem falava Jesus. O amor faz com que as pessoas se transformem. Quantas pessoas às vezes são revoltadas e depois que encontram alguém que lhes dá amor, se modificam. Porque às vezes a pessoa não acredita que amor existe. Não existe amor, imagina se alguém vai amar. Não, isso aí não existe. Mas quando encontra uma pessoa que o ama de verdade, que cuida com amor, que tem paciência, que releva as coisas, a pessoa fala assim, realmente amor existe. E aí, às vezes, ela até se transforma, né? E a gente sabe o que a gente já fez em outras reencarnações pelas más tendências que a gente tem, né? Por isso que o Allan Kardec fala que o verdadeiro espírita, tem que dominar as más tendências. Então, por exemplo, eu vejo isso aqui, certo? Realmente. Aí eu tenho um bolso, eu não tenho. E aí, às vezes, ela até se transforma. Eu tenho um bolso aqui, ó. A gente sabe o que a gente já fez em outras reencarnações pelas más tendências que a gente tem.
vou levar. Por isso que isso é uma má Kardec fala que a tendência. gente, o verdadeiro Pode ser em espírita vidas passadas? tem que Pode dominar ser em vidas as más passadas. tendências. Na vida passada eu Então, por furtava, exemplo, eu roubava, eu era um eu ladrão. vejo isso aqui, E certo? ainda estou com essa Aí tendência, tenho quando eu um vejo bolso, alguma eu tenho, coisa, eu eu até falo, ai, acho que eu vou tenho, pegar eu isso, tenho eu tenho que um bolso esconder. aqui, ó. Então, isso o que a gente nos já leva viu a em acreditar encarnações, que essa o tendência que eu furto, tenho isso veio tem, comigo de outra isso que vida, o Kardec e fala, gente, agora eu vim pode ser para vidas eu passadas, dominar pode esse ser vício que eu vidas tenho. passadas. Na vida Qualquer passada eu outro furtava, vício, que eu não seja uma roubava, coisa boa. eu era um ladrão, Entenderam? Então aí a gente já percebe eu o tenho que a alguma gente coisa, fez. eu Eu falo, ai, acho que eu tenho vou uma pegar tendência a isso. Ah, então isso. Na outra vida provavelmente eu fiz isso aí. Que essa tendência eu tenho que mudar. Essa daí eu tenho que mudar porque eu quero melhorar. Eu quero participar desse mundo de regeneração. Aí aqui tem uma coisa muito interessante. Bom, tem uma frase que o Raul Teixeira falou que é interessante, né? Ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Na outra é para quem aguenta, porque eu fiz isso aí. Que essa bateria íntima todo dia. Isso daí eu tenho que mudar porque eu continuo fazendo aquilo que é errado. Eu preciso participar desse mundo de regeneração. E está melhorando. Poxa, mas eu falei, hoje eu não faria aquilo que eu fiz errado outro dia. Mas você está tentando. Um dia ou outro a gente falha, não é? Nós somos ainda imperfeitos, para quem é muito perfeito. A gente também tem que ter paciência conosco mesmo, né? Não ficar se culpando, não ficar não dando chance para nós. Nós temos que ter chance e esperança que a gente vai melhorar. Está melhorando. Aí aqui tem assim, vamos seguir os 10 mandamentos do Espiritismo. Eu achei muito interessante isso aqui que eu pesquisei num livro. E diz assim, não negarás a tua liberdade. É a lei do livre-arbítrio. Né? Nós temos livre-arbítrio. O que você escolher, o que você plantar, você vai colher. Não adianta reclamar. Né? Então vamos aproveitar essa liberdade para fazer coisas boas, para a gente colher coisas boas. Né? Depois, não agirá sem pensar nas consequências. Essa é a lei da causa e efeito, a ação e reação. Quando eu faço alguma coisa, eu penso nas consequências. Nossa, eu fiz aquilo ali, vai prejudicar o meu vizinho. Ai, 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 poxa vida, né? Vou continuar. Eu pus uma cerca elétrica na minha casa. O meu vizinho tem uma porção de animais. Os animais dele vão andar pelo muro e vão ser tudo eletrocutados. Essa é a lei da causa. Eu pensei na consequência? Não. Quando eu faço nem aí, né? Eu ponho a cerca elétrica lá para proteger a minha casa. Se os animaizinhos dele andaram no muro e acontecer alguma coisa, eu não estou nem aí. Isso aí depois não vai ficar. Vai ter um resgate. Eu estou fazendo alguma coisa só pensando na causa, eu estou pensando na consequência, naquilo que vai vir para mim por eu fazer um ato desse tão desumano, né? Depois, não rejeitarás a reencarnação. Essa é a lei da reencarnação. Não vamos rejeitar, vamos aproveitar e vamos agradecer. Nós tivemos mais uma chance. Quantos espíritos estão na fila querendo reencarnar e não conseguem? E a gente está aqui, vamos aproveitar. Isso aqui é muito passageiro, é muito rápido. Para a gente parece que a gente viveu 50, 60, 70, 90 anos, que é muita coisa. Não é nada, a vida é muito rápida, muito passageira. Né? Se a gente for pensar no mundo espiritual, isso aqui não é nada, são minutos, segundos, entendeu? Bom, depois, não te ligarás ao mal pela tua vibração. É a lei da sintonia. Quando eu vibro a maldade, quando eu vibro o pensamento mal, né? Pensando mal daquele meu vizinho, daquele meu amigo, quando eu estou vibrando coisas ruins para a pessoa, eu estou fazendo mal para ela. Eu tenho que vibrar coisas boas. O pensamento, ele vibra e ele tem uma sintonia. Certo? Eu tenho que ter uma sintonia positiva, somente coisas boas. Eu vou falar para ele, né? Então a pessoa teve um problema lá na vida, e eu pego e falo uma coisa para ele ficar mais ainda chateado, mais ainda triste. Aí, o que acontece? Ela tem um filho assim, eu falei para ela, sabe por que tem um filho assim? Por causa de você. Olha a maldade de você falar uma coisa para essa pessoa.
né? Às vezes a pessoa fez de tudo para esse filho e esse filho não obedeceu. Ele é livre-arbítrio, é a escolha dele. Ele é um espírito. Praticarás justiça sem amor e amor sem justiça. A lei da justiça, amor e a caridade. A lei pede equilíbrio entre firmeza e doçura. Firmeza por quê? Fez errado? Me desobedeceu. Eu falei para chegar em casa às 23 horas. Você chegou a 1h da manhã. Então, justiça, vai ficar sem o celular. Justiça com amor. É para o bem da pessoa. Não é para realmente castigar e fazer alguma coisa de mal. Mas para o bem. Para a pessoa aprender a obedecer regras. Essas regras têm que ser obedecidas. E agora aprendeu em casa, mas vai aprender quando for trabalhar com o seu patrão, né? Eu chego todo dia atrasado. Não, há regras. Você vive em sociedade, você tem que obedecer às regras da sociedade. Nós não somos seres isolados. Uns dependem dos outros, né? Então, o pensamento tem uma força muito grande. E por isso que a gente tem, como eu sempre falei para vocês desde o começo da palestra, nós temos que nos dominar. Essa batalha íntima do pensamento. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu posso pensar o que eu quiser. Olha aquela pessoa ali, que pessoa, nossa, desagradável. Eu estou pensando dela. Ela não está sabendo nada, eu estou pensando. Você já pensou no mundo espiritual, que você chega lá e pensa, e todo mundo escuta o que você pensa? Aí você já é acostumado. Aqui na Terra, que você pensa o que você quer e ninguém sabe o que você está pensando. Aí no mundo espiritual, você pensa e todo mundo está ouvindo o que você pensa. Diziam que o Chico Xavier ouvia, né? O pensamento. Então, já pensou uma pessoa assim, que tem essa mediunidade de ouvir nosso pensamento? Pelo amor de Deus, né? Aí a gente ia tomar mais cuidado, né? Você, ninguém está pensando, mas a espiritualidade está vendo o seu pensamento. Pensa que eles não escutam? Pensa que eles não sabem? Sabem se você está sendo sincero ou não, né? A gente sabe que eles escutam o nosso pensamento. Quando a gente faz evangelho no lar, muitas vezes, aliás, sempre, a gente faz em voz alta. Mas por quê? Às vezes tem irmãozinhos nossos que ainda não estão tão evoluídos, que ainda não conseguem ler nosso pensamento. Então, a gente faz em voz alta, né? Mas tem espíritos que já conseguem, né? Então, esses aí sabem, que você está fingindo aquilo que... Quando a gente está no salão ouvindo uma palestra, eles estão por aqui, eles estão em volta de vocês, tratando de vocês. Aí ele passa, olha, aquela ali está pensando, tal coisa, está preocupada que a filha dela ficou sozinha em casa. Nossa, a outra está preocupada. Sabe tudo, né? E vai tratando a gente no que a gente precisa. Já começa o tratamento no salão. Aí dá continuidade lá no passe e na água fluidificada. É um complemento, né? Não perderás a fé na redenção. É essa a lei do retorno à luz. Toda alma tem um caminho de volta. Erro não é condenação eterna. E a luz nunca se apaga, mesmo quando não se vê. Então não tem o castigo eterno. Aquela ideia de inferno que a gente aprendeu, muitos aprenderam, né? Quando eram crianças, tudo. Não existe. A gente sabe que a gente tem sempre chance, que Deus é misericordioso conosco. Vai sempre ter uma chance para nós melhorarmos, né? Então, aí eu tenho assim, umas perguntas de reflexão. Essas perguntas eu peguei no livro, Nos Últimos Tempos, da Psicografia do Paviani, pelos espíritos Alex e José Lázaro. Uma pergunta assim: meu padrão vibratório, segundo minhas atitudes, pensamentos e sentimentos, tem se identificado com as características de um planeta de regeneração? Será que se eu desencarnar, eu vou ter chance no planeta de regeneração? Pelo que eu tenho feito, pelo que eu tenho tentado melhorar, eu vou ter essa chance? Olha, daqui muitos vão ter mesmo, porque, gente, está aqui, numa segunda noite, em vez de estar em casa, assistindo novela, vendo o noticiário da TV, com aquelas notícias maravilhosas, né? Que abaixa a nossa vibração, faz mal para nós, né? Mas estou lá assistindo. Vocês estão aqui, nesse lugar, onde vocês estão protegidos, recebendo tratamento, recebendo
palavras boas, ensinamentos, melhorando como espírito. Porque a gente tem que melhorar, pensar muito no nosso espírito, porque a gente não vai levar nada desse mundo. A gente vai ficar até sem o corpo é uma roupa. Tiramos a roupa, sobrou o espírito. O que esse espírito vai levar? Quando chegar no mundo espiritual, vão perguntar, qual é a sua profissão? Foi engenheiro, médico? Não interessa. Eu quero saber o que você fez de bem, né? O que você fez de bem para o seu próximo. E como é que você se transformou, como foi sua reforma íntima. Você conseguiu melhorar? Eu sei que foi uma batalha todo dia, uma batalha íntima, mas você conseguiu vencer? Conseguiu? Melhor ainda, né? Está no caminho certo para o mundo espiritual, né? Eu psicografei aqui uma mensagem que é do mesmo assunto. Aí eu vou ler para vocês, tá? Se eu engasgar, não reparem, porque a letra é uma maravilha quando a gente psicografa, né? Fica uma letrinha meio complicada, às vezes, para ler. Tem palavrinha que a gente até tem dificuldade. Então, diz assim, a luta interior é a mesma coisa, batalha íntima, tá? Vivo numa constante luta íntima. Meus pensamentos devaneiam por caminhos escusos. É difícil controlá-los sozinho. Peço em orações ajuda àqueles que estão no outro plano. Porém, eu sou o principal responsável. Essa provação está desviando do meu caminho, meu propósito e meta. Por isso, bate-me o desespero. Há pouco tempo, tudo estava controlado, até que veio essa provação querendo me tirar dos trilhos. Tem que se fazer uma força descomunal para voltar no caminho e prosseguir. Bate-me um desespero por um tempo. O tempo urge. Segundos, minutos, horas, dias, meses vão passando, sem conseguir um resultado positivo. Apelo para meu mentor, meu anjo da guarda. Porém, sei que a responsabilidade é só minha. Num esforço contínuo, a luta prossegue. Ainda resta a esperança, por saber que tudo passa e que a cada ciclo tudo se renova. Esses desafios vêm para nos tirar da zona de conforto, provar que realmente estamos a vencer nossas fraquezas. E depois que tudo findar, vir a certeza que temos que passar por mais um desafio, para ver o quanto ainda temos a aprender com os antigos erros. Então, aqui é uma reflexão de tudo que a gente precisa para nós melhorarmos. A gente sabe que é um desafio. Puxa, mas aconteceu isso no ano passado, eu sofri pra caramba, agora esse ano de novo. Ainda está resgatando. Quando tudo estiver bem, quando você aprender, você vai passar de ano. É que nem escola. Não vai precisar repetir mais aquela lição. Você já aprendeu aquilo. Então, é um desafio, sempre vai vir um desafio, né? A gente pensa assim, eu quero, como eu sempre falei, eu quero ter mais paciência. Aí Deus manda uma pessoa difícil para você lidar, para você treinar sua paciência. Eu pedi paciência para ele pega e me manda um desafio, certo? Por quê? Porque ele é o ser mais inteligente que existe, é o supremo, né? E ele sabe o que é melhor para nós, nos educar da forma mais amorosa, né? Sem castigo. Então, meus amigos, era essa a reflexão que eu queria passar para vocês. E espero que vocês reflitam lá na casa de vocês. Estou pronta para o planeta de regeneração? O que está faltando para eu melhorar? Está faltando eu fazer as pazes com a minha vizinha. Faz 20 anos que eu não falo com ela. Já é tempo. Vamos lá fazer as pazes, entendeu? Então, aí a gente vai refletindo em tudo que a gente precisa melhorar. E todos nós estamos no mesmo barco, certo? Porque a palestrante é perfeita, fala tanto de melhorar. Não. Estou no mesmo barco de vocês. Na mesma luta. Todo dia.
Não vou fazer mais isso, papapá. Quando vê, está errando. Mas o importante não é errar, é reconhecer o erro e reparar. A reparação tem que existir, senão não adianta nada, né? Nunca mais eu vou fazer isso. Aí chega no dia seguinte e faz novamente. E assim vai levando isso aí para a próxima reencarnação para ter que resgatar de novo, tá? Então, obrigado pela atenção de vocês. Que vocês voltem para suas casas levando as energias positivas dessa casa abençoada, com todos aqui que estão desencarnados, fazendo tratamento e orando por vocês. E que não esqueçam sempre de orar antes de dormir e ao acordar. Antes de dormir, para ir para um lugar bom quando vocês dormem. Porque a gente sabe que o corpo fica, mas o espírito sai. Então, vou para um lugar para estudar, vou para um lugar para trabalhar. Depois, às vezes, a gente até lembra que foi, né? E, quando acorda, agradecer. Porque quantas pessoas não conseguiram abrir os olhos? Estavam lá dormindo e, de repente, não abrem os olhos físicos e quando já estão lá no mundo espiritual. E nós temos mais um dia de vida para recomeçar. Assim como o sol, ele aparece todos os dias, embora tá as nuvens, às vezes a gente não vê, mas ele nos aparece todos os dias, é mais uma chance que nós temos de refletir e melhorar para a nossa reforma íntima. Tá? Então, muito obrigada, gente, agradecida. Graças a Deus. Encerrando no plano físico neste momento, agradecemos aos espíritos amigos que acompanham todos. Vamos então encerrar com a oração da fraternidade. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos movimentar as forças do bem e melhorar o mundo. Veneráveis amigos queridos, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos movimentar as forças do bem e melhorar o mundo. Pai nosso, irmão nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos movimentar as forças do bem e melhorar o mundo. Que assim seja, que Jesus, no seu infinito amor por todos, acompanhe aos nossos lares, acompanhe todos a seus lares, quando sairmos dessa casa de luz. Um abraço a todos, graças a Deus.